Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui no Facebook, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal. Você que está chegando no YouTube, eu convido você a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e em qualquer plataforma, convido você a baixar o aplicativo do Nação BRB Fla e ajudar o Flamengo. 50% do lucro do Nação BRB Fla vai para os cofres do Flamengo. E para ter lucro, a gente precisa que você movimente sua conta, utilize o cartão, cara, faça adesão nos produtos como seguro financeiro, uma série de situações que você pode estar ajudando o Flamengo e se ajudando, né? Seguro é muito importante. Também tem a plataforma Mais Mengão para você trocar pontos por produtos. Cara, baixe agora mesmo o aplicativo do Nação BRB Fla. Se você está no Facebook, você vai na loja do iOS ou Android e procura lá e você vai encontrar Nação BRB Fla. Se você está no YouTube, vai aqui no comentário fixado e clica no link, baixa o aplicativo e logo depois da selfie, independente se você está pelo Face ou pelo YouTube, você coloca o cupom PAPA, o Paparazzo, você já vai estar participando também de sorteios futuros nossos e claro, você vai estar ajudando demais o Flamengo. Então utilize o cupom PAPA, o Paparazzo, né, no Nação BRB Fla logo após a selfie no cadastro, quando você estiver fazendo seu cadastro. Tá? Convido você também a utilizar o cupom PAPA nas lojas oficiais do Flamengo, loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br para ter 5% de desconto. Bem, eu quero começar aqui o nosso vídeo falando sobre toda essa situação envolvendo o Paulo Sousa, a contratação do novo técnico do Flamengo, que pode ser anunciado a qualquer momento e que aguarda uma liberação da Federação Polonesa com relação à seleção que ele conduzia. É um técnico que a gente falou a verdade na live de ontem. A gente não tem um conhecimento do trabalho dele, nem eu, nem o Júlio que trabalha com a gente, que está começando 11h30 daqui a pouquinho, está começando agora. A gente está fazendo praticamente junto o vídeo aqui, o 11h30. A gente sabe que não existe muita informação ainda com relação ao Paulo Sousa. A gente tem inclusive um thread aqui no Twitter, né? Pra gente passar pra galera, que eu acho importante, a gente tá trazendo algumas coisas. E a gente vê muita gente criticando, talvez porque ele não é a opção desejada pela maioria dos torcedores, pela FlaTT, pelo pessoal do Instagram. A maioria não queria o Paulo Sousa. Eu não queria o Paulo Sousa, mesmo sem conhecê-lo. Eu queria o Jorge Jesus, porque eu conheço. Isso não é ser viúva. Eu queria ele. Eu seria viúva, né, o que o pessoal chama de viúva, se eu começasse a atacar o Paulo Sousa agora e eu começasse a dizer que não vai ter vida fácil, que eu vou cobrar, que não... Olha só, o que eu acho que tem que acontecer é a diretoria que viajou até lá para contratar o Paulo Sousa explicar o porquê da opção pelo Paulo Sousa. E aí tem que ser na coletiva, da gente buscar, né, entrar em contato pela coletiva, perguntar o porquê da opção. E eles vão explicar ou não, aí cabe a eles. Do porquê também de não ter trazido o Jorge Jesus. O que dificultou, já que o Jorge Jesus era a principal opção, já que teve reunião confirmada pelo João de Deus. O que mudou para o Jorge Jesus não vir? O Mauro César Pereira falou uma coisa interessante. Quantos jogos de times de Paulo Sousa viram? Qual o argumento para considerar Carvalhal tão superior? Eu, por exemplo, não vi, eu não conheço o trabalho do Paulo Sousa. E não vou criticar sem conhecer. Chutes e bravatas para criticar treinador que não conhecem. Teve bons momentos e taticamente o perfil parece compatível com o elenco do Flamengo. Vamos aguardar. E o Mauro César meteu um hashtag chatos pra cá. Vocês sabem. Então, assim que confirmou-se tudo, que o Paulo Sousa é o novo técnico do Flamengo, de acordo com o jornal Record de Portugal, o técnico Jorge Jesus ficou desolado em saber do acerto do Flamengo com Paulo Sousa. E aí temos os torcedores do Flamengo respondendo, inclusive alguns torcedores famosos, como o ator, né, o Thiago Rodrigues, diretoria errou, timing é tudo. E aí o Thiago responde até um torcedor falando: eu vou apoiar, sem dúvida, torcer para o Paulo Sousa ganhar tudo, mas tenho minha opinião sobre essa decisão, é só isso. Aliás, todos nós temos, não é? Pois é, Thiago, concordo contigo, jamais vamos torcer contra. Jamais. Eu, você,
o torcedor de verdade, ele não vai torcer contra. Ele pode reclamar da decisão da diretoria, como você reclamou e como eu quero questionar para saber o que levou a contratarem o Paulo Souza. Mas torcer contra, aí é ser viúva demais. Aí é você querer que dê errado porque você gostava do anterior. Não, isso aí jamais. Tem que deixar trabalhar. Tem que deixar trabalhar. A Natália, minha amiga Natália Costa, postou: você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Aí, a gente teve também as mesmas fontes ligadas ao Jorge Jesus que estão passando para os jornalistas de Portugal, divulgando o seguinte: o Mister não entendeu, mas o Flamengo já tem treinador e não é ele. Disseram para ele que iam negociar com o Benfica e nunca mais mandaram uma mensagem sequer. Isso depois dele ter afirmado com todas as letras que queria voltar. Afirmou aonde? Ele é treinador do Benfica, ele não pode publicamente afirmar isso. Então deve ter sido na reunião, segundo fontes aí ligadas ao Jorge Jesus. A gente também tem uma informação de que o acerto já aconteceu, né, que aguarda alguns detalhes relacionados à Federação Polonesa, e um dos fatores que teria ajudado na negociação foi o empresário Hugo Cajuda, né, que é agente também do Abel Ferreira, do Palmeiras. Tá? Então, eu já falei para vocês que o mercado lá em Portugal dos treinadores é pequeno, né? Então, pequeno que eu digo são poucos agentes trabalhando com muitos treinadores. Poucos agentes com muitos treinadores. Então, você tem alguns treinadores, né, com o mesmo agente, como é o caso do Abel Ferreira e agora do Paulo Souza. O mesmo agente trabalha com o técnico das duas equipes. E passar para vocês aqui também, rapidinho, antes da gente entrar na questão do Paulo Souza, o amigo de longa data do Andréas, Mateuzinho, falou aí do sentimento do jogador após a final da Libertadores, em entrevista aí ao Globo Esporte. Ele falou o seguinte: ele ficou muito abalado, era uma final de Libertadores, a família ficou muito triste, eu quis dar meu apoio, todos estavam vendo o brasileiro impecável dele. Quando fiz o gol contra o Ceará, quis mostrar que estávamos com ele em todos os momentos. Essa situação do Andréas, né, um jogador que vinha muito bem, agora é um erro que é difícil do torcedor esquecer, né? Apesar da gente torcer que ele volte a ter um bom desempenho, que ele vá muito bem, o torcedor mesmo vai ter dificuldade de esquecer, porque foi um lance capital numa final, na maior final, né, no título mais importante que podia acontecer, e realmente o torcedor tem essa dificuldade para esquecer disso aí, né? Eu vou passar aqui para vocês só um minutinho, passar aqui a informação que eu estava vendo aqui com relação ao Paulo Souza do Bruno Malta, né? O Bruno Malta fala o seguinte: Paulo Souza é o novo treinador do Flamengo. Como joga, o que fez na carreira, segue o fio. Paulo Souza é um ex-jogador de sucesso, foi campeão da Champions League pelo Borussia Dortmund e Juventus e tem 51 anos, né? Continua aqui o Bruno Malta. Também tem uma comissão extensa, são 6 nomes que trabalham com ele, 2 auxiliares, um coordenador, um preparador físico, um preparador de goleiros e um analista. Uma curiosidade é que o agente também é do Abel Ferreira. Carreira, o início do treinador foi nas seleções portuguesas de base. Ele trabalhou em Portugal, sim, mas na base, entre 2005 e 2008, e trabalhou com o time sub-16 de Portugal. De lá foi para a Inglaterra, né? Trabalhou em algumas equipes como o Swansea City e o Leicester, né? Todos da segunda divisão inglesa, né? E o passo seguinte da sua carreira foi um regresso. Depois da Inglaterra, ele resolveu andar pela Europa. Hungria, Israel, Suíça foram destinos de Paulo Souza, países com futebol um pouco mais fraco. Todos com êxito. O português venceu nos 3 países. No Basel, né, no FC Basel, né, o maior sucesso em 2014 e 15, título nacional, e boa o CL, né, a Champions League. O Basel e a campanha na Champions League 2014-2015, ele caiu no grupo com o Liverpool, né, Real Madrid
e também com o Ludogorets. A disputa pela segunda vaga foi com o gigante inglês e acabou bem sucedida. Na última rodada, o 1-1 em Anfield garantiu o mata-mata, tá? Então, eles caíram num grupo aí com o Liverpool, Real Madrid e Ludogorets. Então, eles conseguiram eliminar o Liverpool, tiveram esse feito na fase de grupos da Champions League. No ano seguinte, a Fiorentina apostou no português, ele foi para a Fiorentina. Lá, inclusive, Fiorentina que é de Florença, né? E que é a equipe da cidade que a minha esposa ama, né? Que é Florença, ela é apaixonada por Florença. Tem muita gente que adora Florença. Então, ele foi para a Fiorentina e o trabalho mais famoso, mais vistoso, né? Na viola, Paulo Sousa armou um time romântico, como gosta, e fez uma ótima campanha. Bons números de posse de bola, potencialização de Bernardeschi, e tudo explicado aqui com calma pelo Bruno Malta. Quem quiser lá, eu retuitei, né? O segundo ano foi menos exitoso, com melhora de rivais e estagnação dos conceitos desenvolvidos na primeira parte. De todo modo, Paulo Sousa deixou a viola com as portas abertas e com o mercado na Europa. Apesar disso, aproveitando-se do boom, né, financeiro chinês, rumou para a Ásia. Por lá, a passagem não foi grandes coisas. A falta de segurança no projeto e a sensação de que a China não leva o esporte de um jeito sério abreviou a passagem e o levou para a França. No Bordeaux, chegou com desconfiança. Bordeaux, que também é um grande europeu, pelo momento do time francês ameaçado de queda. É uma equipe bem conhecida também na Europa, podemos dizer assim. O primeiro ano foi uma coisa meio que bombeiro para apagar incêndio, estancou a sangria e trouxe alguns resultados que ajudaram na permanência. No segundo ano se colocou num pelotão grande de gente que estava entre o meio da tabela e a briga por vaga europeia. Saiu durante a pandemia, tá? Por fim, assumiu a Polônia. A Polônia, na seleção polonesa, é contestado por algumas escolhas, mas apesar dos resultados ruins, não jogou mal na Eurocopa. Contra a Eslováquia, gol contra de goleiro e expulsão. E Suécia, gol fatal nos acréscimos, né? Falta de sorte prejudicou. É claro que decisões como poupar titulares na reta final das eliminatórias criaram um clima mais pesado, mas o saldo, apesar de tudo, não é ruim. O que fica de imagem em geral é que Paulo Sousa não eleva patamar, mas entrega o possível sempre. É consistente, em resumo, tá? Estilo de jogo, o Paulo Sousa prioriza a posse de bola e o jogo mais central, né? Não é aquele cara de abrir campo através dos pontas. Utiliza laterais para isso, por isso, inclusive, a opção pelo ataque posicional é uma certeza. Ataque posicional, não é o jogo inteiro, formação com time na formação de jogo posicional, tá? Um jogador que pode brilhar com ele é Arrascaeta, segundo o Bruno Malta, tá? Então, inclusive, ele explica aqui a formação lá no Twitch, né? Interessantíssimo, e ele fala que o Arrascaeta deve brilhar no time do Paulo Sousa. Brilha com qualquer time, né? O Arrasca é sinistro. Outro ponto que pode causar impacto imediato no Flamengo é a saída de 3, né? É possível que Felipe Luiz, pela questão física, ou o Ilharão, pela intensa facilidade na função, se posicionem para auxiliar os zagueiros na construção, tá? Então, ele mostra aqui a saída de 3, com 3 jogadores, tá? Por fim, por ter trabalhado com Lewandowski e pelos trabalhos em Fiorentina e Bordeaux, é possível que Paulo Sousa tente de cara um ataque com Gabriel e Pedro. Um 9 mais pesado e físico sempre foi uma preferência do português. Bom presságio aí, segundo o Bruno Malta, para o Pedro, camisa 21, e que o Flamengo pode jogar, né? Num estilo que o Paulo Sousa gosta, o Flamengo pode jogar com Gabriel e Pedro, tá? Aí a opinião do Bruno Malta, positiva. Paulo Sousa já potencializou
jogadores de característica parecida com os do Flamengo, gosta do gol, da posse, de ser protagonista do jogo e, acima de tudo, quer trabalhar no Flamengo. Ninguém larga uma seleção pelo futebol brasileiro sem ter muita vontade. Isso aí eu concordo e eu falo pra vocês, você que tá conhecendo um pouco aqui, cara, esse fio aqui do Bruno Malta é sensacional. Eu achei importante, eu que não conheço muito o trabalho dele, trazer esse fio do Bruno Malta pra vocês. A gente poderia até tentar entrar em contato com o Bruno Malta para ver se ele aceita fazer uma live com a gente. Mas é importante a gente estar falando sobre isso, né? Que ele já potencializou jogadores de característica parecida com os do Flamengo, gosta do gol, da posse, de ser protagonista do jogo e, acima de tudo, quer trabalhar no Flamengo. Ninguém larga uma seleção pelo futebol brasileiro sem ter muita vontade. Isso aí, para mim, é emblemático na chegada do Paulo Souza. O cara querer treinar o Flamengo e largar uma seleção. O negativo, segundo o Bruno Malta, chega com pressão da torcida, da sombra de Jorge Jesus e da temporada sem títulos. Não costuma entregar além do que o elenco oferece, do mesmo modo que está largando a Polônia, pode largar o Flamengo. Não é alguém que traz segurança para um projeto de longo prazo. Então, ficam aqui as situações positivas e negativas, as informações do Paulo Souza. Acho que você saiu desse vídeo aqui um pouco mais bem informado, um pouco mais tranquilo de que podemos ter aí um trabalho bom, uma possibilidade, inclusive, de Arrascaeta brilhar e de Pedro e Gabigol jogarem juntos. E a gente sabe que o que vale é a nossa torcida para que tudo dê certo, independente de erro de diretoria, demoraram demais, o timing foi errado. Mas o importante é que dê certo, é que o negócio funcione e que a gente tenha o Flamengo vencedor de volta, né? Não digo como 2019, não tem nunca que ser igual a 2019 ou qualquer outro ano, a década de 80, não. Que seja um Flamengo vencedor, que conquiste títulos importantes e que convença a torcida de que joga bonito e que você pode confiar. O mais importante é a confiança, você confiar no time. É o que o torcedor do Flamengo quer voltar a sentir, a confiança pelo seu time. Tamo junto, se inscreve aí no canal no YouTube, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, você que tá no Face, compartilhe, siga, curta, ajude a nossa página. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Tamo lá, ó. Quem puder, ainda tiver ao vivo lá o 11h30, vai lá, dá uma moral, participa, manda um chat. Tamo junto, abraço.